Bom, prazer conhecer vocês. Eu sou o Felipe Rosa, como o Antônio já comentou. Até para conhecerem um pouquinho mais, a Instalip já está há mais de 2 anos no Brasil. A gente iniciou a operação realmente em 2021 com os primeiros contratos. Hoje em dia nós já temos uma equipe de mais de 11 pessoas no Brasil. E estou muito contente aqui com os nossos convidados. Realmente a gente veio com uma equipe ainda pequena. Tenho certeza que ano que vem a gente vai ter uma equipe muito grande no Brasil. Um time para compartilhar muito mais informações com vocês e trocar esses insights todos que nós temos, né, dos desafios do nosso dia a dia. Então, começando aqui com a minha apresentação, eu só trouxe alguns insights para a gente sobre o Brasil. O Brasil é muito grande, até trouxe aqui, cabem vários países dentro do Brasil. E isso mostra a complexidade e também existe uma certa concentração populacional e também de negócios aí numa parte do Brasil, claro que é uma parte ali que já está bem desenvolvida. Então essa magnitude aí, Brasil com mais de 200 milhões de habitantes e muitos negócios. Para o segmento de supermercado, por exemplo, para que vocês tenham uma ideia, ele representa a maior fatia do varejo no Brasil. Basicamente, a gente está falando aqui de 180 bilhões de dólares, representam só os supermercadistas. São mais de 94 mil lojas, 28 milhões de consumidores, 7% do PIB está no supermercado, mais de 3 milhões de colaboradores e são mais de 245 mil checkouts. É um segmento muito forte que realmente representa muito para o país. Para vocês terem ideia também, o e-commerce tem sido muito importante e é algo até relativamente recente, não é algo tão antigo assim. E podem ver que está um crescimento muito forte, mas tem muito a se fazer ainda. Embora a gente tenha 200 milhões de habitantes, uma parte ainda não compra no online. Mas a previsão é que esse crescimento seja ainda maior nos próximos anos. Então existe um potencial enorme nos canais digitais no Brasil. E o brasileiro está cada vez mais exigente. Então, esses são alguns números importantes de algumas pesquisas, que basicamente rapidez, ou seja, velocidade da entrega e o preço são os principais temas, são os mais importantes no Brasil hoje, que é o que faz com que o consumidor tome a decisão de compra no canal digital. E se vocês forem ver a expectativa de entregas em menos de 1 hora, são em 2 segmentos que a gente tem representantes aqui, que é supermercado e drogarias. Os demais segmentos, parece que as pessoas têm mais paciência para esperar a entrega chegar na casa deles. Mas supermercado e drogaria, o cliente é exigente. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse cliente e trazer esses insights. Então por isso que nós trouxemos os nossos participantes aqui. Muito bem. Então, fiz aqui uma breve introdução do que é Brasil, magnitude, tamanho, números e por que a gente está aqui. Então, para trazer esses insights desses desafios, eu aqui vou começar com o Daniel fazendo uma pergunta. Daniel, diretor aqui do Tenda Atacado, ele é especialista em varejo já há muito tempo, já está no segmento há um bom tempo. E ele, inclusive, entregou uma tese recente de mestrado. Parabéns por isso. Sei que não é fácil, né? Isso tudo realmente demanda muito com o nosso dia a dia. E ele fez uma pesquisa muito importante. Ele vai compartilhar alguns dados dessa pesquisa, inclusive dessa tese com a gente. Então, Daniel, a palavra é sua. Obrigado. Bom dia a todos. Buenos días. Eu não hablo espanhol, pero hablo portunhol muito bem. Mas hoje vamos no português aqui para não cometer nenhum deslize. Bom, primeiro eu agradecer a Instalip, o Walmart, é um prazer estar aqui. Acho que é o meu primeiro evento internacional, debutando aqui, conversando com vocês. Acho extremamente relevante. Parabéns, Instalip, pela iniciativa de juntar toda a Latam num evento como esse. Bom, aqui falar um pouco do panorama do varejo alimentar no Brasil e como que o atacarejo, como a gente chama lá, como que o cash and carry se enquadra dentro desses números, né? Como o Felipe colocou, o setor fez 695 bi, 7% do PIB, e quanto que o atacarejo representa disso, né?
O atacarejo, ele traz 300 bi desse faturamento, ou seja, 43% do total. E o atacarejo é formado por 70% de pessoas físicas comprando e 30% de pessoas jurídicas em quantidade. Quando você olha a venda, isso fica 50-50. São lojas de 6 a 9 mil SKUs. E o setor emprega aproximadamente 500 mil colaboradores, né? Isso aqui dados dos nossos institutos lá no Brasil. E o que o consumidor busca quando ele... Qual o principal atributo que o consumidor está atrás quando ele vai para uma loja de atacarejo? Esse aqui é um dado da Nielsen. Quando o consumidor procura uma loja de atacarejo, ele está atrás de preço. Nenhum outro atributo é mais importante para esse consumidor do que preço. Por isso, a gente sempre tenta manter custos baixos para conseguir manter preços baixos. E aí, outros setores aqui também estão representados, como as lojas menores de vizinhança, que o consumidor busca conveniência, o supermercado, aí sim, experiência, e farma atendendo bastante aí ao atributo de sortimento. Como que o setor evoluiu no país, né? Que o atacarejo começou no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Nos primeiros 15 anos aí abriram 330 lojas e nos últimos 6 anos houve um boom e mais de 880 lojas foram abertas. Ou seja, quase 3 vezes o número de lojas de atacarejo abriram no país do que nos primeiros 15 anos de operação. E qual que é o resultado disso, né? Hoje, 70% dos lares consomem no canal atacarejo, né? E seguido aí pelo modelo de supermercado e o modelo de hiper no Brasil é um modelo que há alguns anos está em xeque, né? Algumas lojas foram convertidas para atacado. E esse é um pouco do cenário do varejo no geral, né? Aí aqui, como é que o e-commerce se comporta, né? O varejo no todo cresceu de 21 para 22, aproximadamente 14%. O e-commerce no todo, né, pós-pandemia, cresceu só 1,6%, mas isso muito puxado por algumas categorias que caíram, eletrodomésticos, telefonia e informática, e outras categorias como perfumaria, cosméticos, saúde, alimentos e bebidas foram os destaques que puxaram esse número para cima, né? Alimentos e bebidas cresce 14% em faturamento, mas quando você olha em número de transações, isso ultrapassa 80%. E com uma demanda muito forte de entrega no mesmo dia, entrega em poucas horas, etc. O consumidor online, antes da pandemia, nós tínhamos 62 milhões de compradores da internet no Brasil, e 2022 fechamos com 108 milhões, quase 109 milhões de compradores. Aí aqui um pouco de curiosidade, só pouco mais de 1/3 das bandeiras de supermercado no Brasil tem operação de e-commerce, tem e-commerce próprio, mas 40% deles vendem através do WhatsApp, que é um aplicativo que 99% dos brasileiros utilizam. Então é um canal de venda, relevante. Aí, seguindo aqui um pouco de números, isso aqui é uma pesquisa que o Google fez, né? Então a gente tem lá 109 milhões de consumidores, boa parte ainda não consome itens de supermercado online, e o Google perguntou para esses consumidores se eles comprariam, né, supermercado online, e 52% disseram que sim, estão dispostos a comprar. E aí o que esses consumidores comprariam, né? Itens de higiene e limpeza, itens de mercearia, bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Esse é um slide aqui que traz para a gente uma informação de que claramente algumas categorias vão ser mais impactadas pela internet, pelo digital, do que outras. E onde esses consumidores comprariam, né? A primeira resposta vem em sites e aplicativos de supermercado, depois o WhatsApp, e aí você vê aplicativos de entrega e aplicativos que vendem de tudo, como os marketplaces, Mercado Livre, Amazon e etc. Se você soma aplicativos de entrega e aplicativos que vendem de tudo como marketplace, isso é mais percentualmente eles ultrapassariam sites e aplicativos de supermercado. A concentração de venda nesses players como Mercado Livre e Amazon é uma preocupação constante para nós por conta da concentração que eles geram, né? E aí, já chegando no fim aqui dessa primeira fase, eu fiz uma pesquisa com executivos brasileiros. Primeiro, se faz uma pesquisa com dados,
estudos publicados no mundo todo, Harvard, MIT, etc., e se traduz isso para uma pesquisa local. E como que os executivos brasileiros perceberam os principais acontecimentos dos últimos anos? Pandemia, a entrada dos marketplaces no nosso varejo alimentar. Alguns deles já são top 3 clientes das indústrias. Os last milers, como o iFood e Rappi, esses aplicativos de entrega em 1 hora. E um movimento da indústria de direto para o consumidor final, fazendo o chamado D2C, o Direct to Consumer. Quem são os players, né, desse jogo? Basicamente, o que eu já comentei, marketplace, last milers e varejistas omnichannel, além da indústria indo direto. Quando perguntado para os executivos quais são os principais desafios que eles encontram, entrega de perecíveis, produtos frescos, né, fresh goods, acuracidade de estoques e substituição de itens são os que aparecem primeiro, e isso para todos os tipos de varejo, tanto para o varejista omnichannel, como é o nosso caso, quanto para grandes executivos de plataformas de marketplace, como Amazon, Mercado Livre e outras que nós temos. Além da questão da rentabilidade, que ainda é um tema latente no nosso segmento. E por fim, quando perguntado quando perguntas o que vai ser daqui para frente, né? O que a gente vai ver no futuro? Lojas mais inteligentes, com menos tempo de fila e maior identificação do consumidor, mais assertividade na hora de oferecer ofertas, entregas rápidas, os marketplaces entrando muito forte e gerando uma certa dominância, o D2C, que somado ao marketplace, que é quando a indústria vende direto para o consumidor final, ela dentro do marketplace incomoda bastante o varejo. E uma outra tendência que vem ganhando bastante força é o retail media, né? Que é a indústria passar a investir dinheiro nas plataformas de varejo. Então isso é um pouco do resumo aí de 2 anos de trabalho em 5 minutos. Super desafio, né? Super desafio. Muito bom. Parabéns pelo material, ficou incrível. Parabéns. Obrigado. Excelente, adorei. Realmente o atacarejo no Brasil tem um desafio gigante, porque a margem é pequena e sempre se fala, né? Quando você tem margem pequena, você não pode ter serviço, porque senão o serviço é muito mais custo. Então, e quem for visitar o Brasil, inclusive convidei vários aqui já para visitar o Brasil, a gente adora receber gente de fora, então já estão convidando todos vocês lá. Depois pode compartilhar meu telefone, vocês estão super convidados. Vamos lá. E você vai encontrar um atacarejo onde você for. Hoje tem muito atacarejo, realmente cresceu exponencialmente no Brasil. É um formato que é referência hoje no país, né? E também tem cheque agora de ter que entrar no digital. E a Carol tem esse desafio também na região dela. E, Carol, considerando todo esse estudo, né, o Daniel trouxe vários insights. Como você está lidando com isso lá na tua região, na tua rede? Conta pra gente. Primeiramente, bom dia a todos. Hello, people. Não poderia deixar de falar isso, né? Pois então, um prazer estar aqui com vocês, com todos vocês. Muito obrigada pelo convite da Instalip que eu recebi. É uma honra estar podendo falar um pouquinho do meu case, o que a gente faz dentro do Grupo Royal e trazer um pouquinho aqui para vocês. Antes de eu falar um pouquinho sobre isso, quero falar como que eu comecei esse trabalho com rede social. A gente fala muito das plataformas digitais, de como que se deve fazer isso, mas a gente também tem que falar um pouquinho de humanização, porque hoje, quando vocês pegam as plataformas digitais, onde vocês seguem alguma pessoa ou você é influenciado a comprar algo, normalmente você é influenciado por uma influenciadora ou por um blogueiro, um famoso, alguém que te influenciou a comprar tal produto ou consumir tal serviço, né? E como eu vim de uma família que trabalha com supermercados, sou 3ª geração de uma família, então eu comecei a trabalhar bem nova, aos 13 anos de idade dentro do negócio. Chegou um momento onde eu me encontrei dentro do marketing da empresa, e quando começou a era digital, eu tive uma dificuldade, porque nessa época os nossos supermercados têm uma bandeira mais premium, então a gente realmente lida com muito serviço, muita qualidade, muito produto diferenciado, porém a gente precisou comunicar isso para o cliente e estar mais próximo, porque só fazer televisão, só fazer outdoor, panfletagem e o básico não estava mais funcionando, né? Então a gente precisava comunicar com esse cliente diferenciado, com esse público que gosta de consumir em empórios, em lojas mais premium, e a gente começou a fazer testes na rede social. Tudo começou de uma forma muito simples,
Quando eu tinha tempo, eu ia na loja, gravava um produto, postava um produto, e as coisas começaram a acontecer. Mesmo eu sem aparecer na época, porque eu não era tão né, comunicativa assim até então, eu não aparecia, mas eu vendia sem aparecer. E como que eu vendia sem aparecer? Eu pegava e eu filmava com a câmera frontal. Eu pegava meu celular e falava: esse produto é maravilhoso, esse produto é excelente, esse produto é babadeiro. E é por isso que meu nome é Carol Babadeira. É porque babadeiro, em português, traduzindo, é novidade, é lançamento, é fofoca, é confusão e gritaria. São coisas, né, que realmente causam. Então, nesse percurso, quando a gente começou a desenvolver as redes sociais, a gente chegou a um momento onde o público queria a humanização, queria saber quem que estava por trás disso, quem que estava falando, quem que estava comunicando, porque ele gostava da dica, ele consumia o produto, mas ele queria saber quem que era a face da pessoa que estava por trás disso. Foi aí que eu virei a câmera e realmente comecei a desenvolver um trabalho de Carol Babadeira, porque até então eu ficava no back office, né? Que eu ficava nos bastidores, não aparecia e continuava fazendo meu trabalho de marketing 360 Omnichannel. Quando eu virei a câmera, o que aconteceu? O consumidor começou a se identificar tão forte por saber que eu vinha da área, era muito genuíno, né? Sempre foi muito genuíno. Então, eu dando dicas de produtos bons e também quando o produto não era bom, eu falava. E isso impressionava o cliente. Ele ficava assim, caraca, como é que pode ela vender um produto dentro da loja dela e falar que o produto não é bom? Mas por que às vezes isso acontecia? Porque às vezes você vai pegar um produto que você pensa que é bom e nem sempre é bom. Muitas vezes a embalagem vende muito bem, você consome o produto e não é tão bom. E nisso eu vinha com essas referências, eu explicava para o cliente, para o consumidor, para a pessoa que estava me seguindo, dizendo que o produto não era aquilo tudo que prometia. Então, o fato de eu ser muito real, de falar toda a verdade, encantava o cliente, né? E com isso veio pandemia. Na pandemia foi quando eu virei Carol Babadeira. Um mês antes de acontecer a pandemia, foi em fevereiro, eu abri meu Instagram pessoal, porque chegou no momento onde as pessoas queriam consumir um conteúdo muito além. E eu identifiquei que o consumidor não queria só ouvir só supermercado. Porque a sensação que ele tem é de que a gente está querendo vender para ele o tempo todo está massacrando ele com venda. E na rede social, quando você mistura com um pouco de vida pessoal, você consegue fazer essa dança gostosa, você consegue pegar e ao mesmo tempo postar o seu dia, postar o seu cachorro, postar o seu marido, postar o seu trabalho, postar o produto que você quer vender. Então essa mescla é muito interessante. E agora estamos em processo de implementação do e-commerce, porque até então só trabalhávamos com plataforma como iFood. E a empresa que a gente já que está desenvolvendo o nosso e-commerce dentro do nosso aplicativo, ela usa a plataforma da Instalip, né? Então ela tem uma conexão e estou ansiosa aguardando para os próximos passos. A gente também. Assim, o Brasil, ele tem referência, inclusive no nosso continente como um todo, de ser o país com maior... o influenciador, ele realmente influencia a maior parte da decisão de compra. É especial para o Brasil, realmente, influencia. E recomendo que sigam a Carol, ela tem mais de 200 mil seguidores, realmente ela é super influência. E eu queria saber até como é que traduziram caraca, né? Caraca! É a expressão muito comum no Brasil e muito do estado do Rio de Janeiro. Então depois eu vou até perguntar como é que foi essa tradução, deve ser divertido. Deve ser algo como uau, caraca, uau. Uau é universal. Não tenho uma ideia. Bom, agora o Adriano do segmento de farmácias. Ele é um estudioso, super recomendo o bate-papo com ele, o estudioso Opa, tinha mais vídeo aqui da cara? Ah, tá, a gente vai pro final. Esse aqui a gente vai passar, não vamos perder esse aí, não. Esse foi da festa de ontem, né? Isso que... Foi. O Adriano é um super estudioso, tem um desafio na mão, ele tem uma operação super complexa, mas primeiro ele vai falar um pouquinho mais sobre o panorama, vai trazer um pouquinho mais de insights aqui do panorama até de drogarias e e-commerce no Brasil, tá? Adriano, fica super à vontade, o palco é seu. Obrigado, primeiro agradecendo o convite e estar participando aqui do evento. O dia de ontem foi fantástico, tenho certeza que o de hoje vai na mesma pegada. Antes de falar um pouquinho do mercado de farmácia, de falar do mercado de e-commerce nas farmácias, acho que vale para o público aqui entender
um pouquinho de como é que funciona esse mercado de farmacêutico no Brasil. A gente está falando de um mercado de 130 bilhões de reais, algo como 26 bilhões de dólares, esse é o tamanho do mercado. No Brasil, nós temos aproximadamente 91 mil farmácias, e as grandes redes, né, que é a Associação Brasileira das Redes de Farmácia, elas representam mais ou menos 45%, 46% desse mercado. Esse mercado, 45% nas grandes redes. A Abrafarma, ela tem aproximadamente 30 redes que concentram 45% do mercado, e os outros 45% do mercado e algo como 15 mil farmácias. As outras 75 mil, 76 mil farmácias é o que no Brasil a gente chama de independentes ou associativismo, né? São farmácias menores, né? Não, na maioria dessas farmácias elas não estão vinculadas a alguma rede. E é esse que é o nosso grande desafio, né? E falando um pouco do Grupo Profarma, o Grupo Profarma ele nasce como um distribuidor há 62 anos atrás, e hoje ele tem um negócio de farmácia, é uma rede com 230 farmácias só há 10 anos. Essa rede de farmácias já está entre as 10 maiores redes do país, pertence à Abrafarma, então faz parte de 45% do mercado. Mas a distribuição, a gente tem como foco principal atender esses clientes menores, esses clientes independentes, que é um mercado completamente diferente. Então a Profarma hoje ela abrange quase 20 estados de atuação. A gente atende 55 mil farmácias e tem uma operação gigantesca, são 100 mil pedidos, enfim, uma operação bastante grande, como foco principal levar os produtos para esses clientes menores. E aí, falando especificamente do mercado de e-commerce de farmácia, hoje é um mercado que avançou bastante depois da pandemia, ele já representa 7,5% desse 130 bilhões, isso equivalente a quase 10 bilhões de reais, 2 bilhões de dólares. E aí, passando para o slide, quando fala para o futuro, né, projeção de crescimento do mercado e-commerce, são dados do IQVIA, né, Instituto de Pesquisa que mede o mercado farmacêutico. O Brasil, nos top 20 países, o Brasil lidera o ranking para os próximos 3 anos, que vai ser de crescimento. Então, estima-se pelo menos um crescimento de 20% médio por ano para os próximos 3 anos. Então, a gente tem uma expectativa, eu estou falando só especificamente de e-commerce nas farmácias. Importante dizer, por que tem essa expectativa de crescimento, é o gráfico ao lado, porque a penetração do e-commerce em farmácia ainda é baixa comparado com países mais desenvolvidos, né? Penetração, essa medição do IQVIA é pelo menos uma venda em 12 meses pelo canal, pelo e-commerce. Então, para os próximos anos, né, recente, a gente tem uma expectativa muito grande de crescimento do e-commerce. E aqui vale, ontem foi falado, né, pela CEO da Fenza, por que também o e-commerce no canal Farma ele é um pouco menos desenvolvido. O canal Farma é super desenvolvido em outros aspectos. Porque a dor do consumidor ele já estava sendo resolvida de outra forma, né? Pelo delivery, que é tradicional no mercado farma. Isso já há mais de 20, 30 anos, aquela venda por telefone onde se entrega por bicicleta, sei lá, por moto, em até 1 hora. Isso é muito comum no Brasil. Então, esses dados de e-commerce aqui que o Instituto de Pesquisa mede, também mede as vendas de delivery das grandes redes, né? Agora é importante mencionar nesse mercado que praticamente aquelas 75 mil farmácias que eu mencionei, que estão espalhadas pelo Brasil, elas não operam no e-commerce, né? Elas só operam no delivery. Então, para mim, isso é uma grande oportunidade. Incrível. Adorei os dados. Eu estava realmente aqui. Eu não tinha visto os dados e eu realmente impressiona. E eu acho que o segmento farma já trabalha há muito tempo, eu concordo, já tinha essa coisa e realmente agora avançou muito, tem uma preocupação muito grande com essa qualidade, com tracking, com acompanhamento do pedido, com substituição, né? Então a operação está melhorando muito. A gente tem visto isso com bastante frequência com os que a gente conversa.
Aqui é só para complementar, né? Quando a gente fala da abertura dos 10 bilhões de reais, 2 bilhões de dólares, como é que ele se divide a venda? Aqui duas divisões, né? O autosserviço, que é o fora do balcão, e a prescrição, que é o dentro do balcão. Então, a prescrição ali representa quase que metade, e o autosserviço, os outros, né? E aí muito forte em higiene, beleza e dermocosmético. É importante também dizer, é muito específico do Brasil, a gente tem uma regulação muito forte para a venda de medicamento, né? Enfim, a lei ainda é um pouco atrasada, acreditamos que isso vá acertar nos próximos anos e no curto prazo, que é a questão da receita. Então, para você vender medicamento, ainda tem uma obrigação da apresentação da receita. E por esse motivo, 60% são dados do líder, né, da Raia, 60% do que é vendido no e-commerce ainda é o clique e retire, é o pick-up store. Então, apesar de a venda acontecer no digital, você leva o cliente para a farmácia, principalmente quando é quase que 100% a venda quando é medicamento. Não, perfeito. Reforçando que a gente fala com muita drogaria lá do Brasil e realmente o retiro em loja é impressionante como é requisitado. Ele é realmente relevante. Muito bom. A gente deu panorama, falou de números, né? Tudo isso legal, mas agora é a hora da prática. Então, assim, quero trazer mais essa coisa, o que acontece, o que a gente faz e realmente os aprendizados que a gente tem. Daniel, você trouxe um super estudo e agora como é que é o dia a dia, né, do e-commerce, do omnichannel, como é que é esse teu desafio do delivery? O que você tem aí de lições aprendidas que dá para compartilhar com o pessoal? Bom, pessoal, a gente, como muitos varejistas no Brasil, a gente é uma empresa familiar. Eu não sou da família, sou só um executivo. E a gente é uma empresa muito conservadora, então toda vez que a gente pensa em digitalização, a gente pensa o que vai gerar adesão dos consumidores. E como gosto de estudar, assim, a gente resumiu de uma maneira muito simples, assim, o consumidor, quando que o digital ele agrega valor para o consumidor? Dois momentos, quando eu levo economia de preço ou economia de tempo para o consumidor. É aí que a gente decide quais serviços, quais produtos a gente vai lançar. Então, como o Felipe colocou, no Brasil, o retire na loja, o pick-up store é muito forte. Hoje é 60% da nossa venda. Então, muitos consumidores compram no site, no aplicativo, para retirar na loja. A gente também tem delivery e precisando entregar cada vez mais rápido e investido em tecnologias, assim, e eu acho que o principal ponto, assim, tem duas coisas que a gente é muito aficionado, assim, que a gente olha dentro da empresa, na alta gestão, toda semana, são os indicadores de NPS e os indicadores financeiros, né? Então, de um lado, a gente cruza os nossos indicadores operacionais e o que os clientes estão reclamando. Do que o cliente está reclamando. E às vezes o indicador não pega o que o cliente reclama. Por exemplo, você tem aqui na nota fiscal, no invoice, um determinado produto, mas eu não recebi ele no físico. Você só pega isso se você ouvir o canal do cliente, se você ouvir o seu serviço de atendimento. Não tem outra forma de identificar esse tipo de reclamação. E aí a gente atua forte dentro disso. Cruza isso com o NPS para saber quais são os atributos que mais fazem o cliente recomendar a nossa empresa e os que menos fazem. Enfim, por gostar muito de dados, a gente olha a análise de correlação disso, etc. E do outro lado, olhar o P&L, né? Olhar número mesmo. Então, a gente... outra métrica, assim, muito simples. Assim, se você tem um negócio com margem de contribuição positiva, você pega lá teu lucro bruto, né? Sua gross margin, tira os seus custos de servir, né? Costs of service, e você tem a sua margem de contribuição ali embaixo. Se ela é positiva, em algum momento seu negócio vai dar lucro, vai ficar rentável. Se ela não for, você precisa revisitar o P&L, porque quanto mais vende, mais perde, e essa é a realidade de muitos e-commerces no Brasil. Trabalho com e-commerce já há 20 anos, cansei de ver P&Ls com margem de contribuição negativa, acelerando venda, cresce prejuízo,
e aí o nosso mercado fica com uma fama ruim, né? Então, isso que basicamente é o que a gente faz. Então, são 43 lojas, todas elas têm e-commerce, ou retirada na loja ou entrega a partir das lojas. Reuniões, como eu falei, semanais, mas junto com todos os times. Então a gente tem gerentes regionais e é muito importante embarcar esses caras. Eu mostro para ele todos os problemas, todos os indicadores da regional dele, quais lojas estão com problema, quais são as reclamações, quais são os problemas. A gente visita a loja junto e é uma troca, assim, eu brinco que digitalizar um atacadista no Brasil é quase digitalizar um dinossauro, assim, que é um negócio muito antigo, o pessoal muito acostumado, né? A cultura muito forte, e a gente tentar traduzir os nossos indicadores por uma forma que eles estão acostumados a ver, mostrar que aquela venda ajuda no resultado da loja no final do mês. E o principal, a gente perguntou para os clientes de piso se eles olham o preço no site e no aplicativo antes de ir para a loja. E 30% dos clientes disseram que olham o preço no site ou no aplicativo antes de ir para a loja física. Ou seja, o digital hoje, para nós, ele é 3% da venda, mas ele impacta indiretamente 30% do negócio inteiro. E isso é compartilhado com fornecedores, com toda a indústria, para que a gente mostre para o fornecedor que é importante ele estar bem posicionado dentro do site, para que ele pegue o cliente no início da sua decisão de compra, no início da jornada de compra. Quando um cliente pesquisa arroz no Google, ele pode estar pesquisando como fazer arroz, né? Que é meu caso, eu não sei fazer arroz, eu iria para o Google pesquisar. Mas quando alguém pesquisa arroz dentro da busca do meu site, aquele cliente quer comprar arroz. Quanto vale para a indústria a marca dela aparecer na frente, né? Então essa é sempre a provocação que a gente tenta levar e tem obtido algum êxito. Não, legal isso. Viu, Antônio? Por isso que quando você me cobra lá que aquela conta tá demorando para fechar, porque tem que convencer o dinossauro lá, viu? Então só para deixar. Mas brincadeiras à parte, eu acho que a indústria agora está valorizando muito esse canal digital. Então, até para o atacarejo, para que ele receba mais verbas, para que ele tenha mais investimento da indústria. Então, a indústria está chegando com um cheque para poder conhecer melhor o cliente daquele canal, daquela região, né? Então realmente, a gente tem visto essa sequência. Até obrigado, tá? Que eu sei que você tá... A pimenta pegou, né? Então, mas tá bem. Muito bom. Então, seguindo na prática, Carol... práticas, o que deu certo, coisas que deram certo de rede social, conta pra gente. Eu vou até voltar naquele slide, né, que eu quero ver também. Pra voltar, vamos lá. Quando a gente fala de rede social e a gente fala de conversão, trazer esses clientes pro e-commerce e fazer com que eles comprem no e-commerce, a gente fica pensando, qual que é a melhor forma? Será que é só fazer outdoor? Será que é só comunicar nos panfletos? Qual que é a melhor forma de comunicar algo que fique mais leve, que fique simpático e ao mesmo tempo divertido e torne a compra do online, né, algo muito mais gostoso e agradável? Porque hoje, um dos motivos de alguns clientes ainda gostarem muito de ir no físico, a grande maioria, inclusive, é as sensações que o supermercado cria. Quando você vai, o cheiro, as cores e tudo. E o que você pode fazer, criar essas sensações para o cliente que está sentado na sala, que está sentado no sofá, que está na cama dele, querendo ali comprar, ou às vezes ele nem está querendo comprar e ele compra. Fácil, prático e dá para todo mundo fazer em casa. Bem, esse vídeo é um vídeo de receita. Eu vou pedir para exibir de novo, porque nesse momento a gente mostra um produto e a gente vai e solta uma informação sobre ele. Esse do meio é um vídeo quando eu... Peraí. Pipoca bem saudável de micro-ondas que não leva óleo. Fura um pote de sorvete com uma faca com ponta, com cuidado. Manda pro micro-ondas uns 3 minutos e tá pronto. Eu gosto de temperar minha com azeite, páprica e sal. Super fácil, prático e dá pra todo mundo fazer. Então você vê um vídeo simples que você pega e grava e você mostra a pipoca, como que você consegue fazer. Várias vezes eu tava em casa, não tinha pipoca, não tinha panela, não tinha gás, ou faltava alguma coisa. Eu pegava e eu colocava no micro-ondas e funcionava. Então, se você pega, você desenvolve conteúdos com influenciadoras internas que podem ser desenvolvidas dentro da empresa ou então externas que você contrata para estar criando esse conteúdo, automaticamente você consegue inserir link, jogando, liberando esses links direto na rede social
direto para o e-commerce. Você pode fazer com que a indústria pague por esse conteúdo, pague por essa influenciadora. Como o Felipe mesmo disse, o trade hoje, para rede social e para e-commerce, eles já estão com o cheque com o dinheiro na mão, só querendo saber quem é que faz para colocar o dinheiro em você. E como os poucos ainda fazem, esses poucos que fazem, são os que estão arrecadando, né? Esse no meio, eu vou pedir para exibir agora, é um vídeo de quando eu encontro o meu ex no supermercado. E essa pessoa que está gravando comigo, ele é o segurança do mercado. Eita, você grandinho, já falou, isso é muito bom. E aí, tudo bem? Certo. Amiga, eu vou preparar o jantar hoje. Eu vou dar muito. Conhece meu novo namorado? Já viu quem que é? Já viu ele? E o próximo vídeo é um vídeo onde te mostra a diferença, como que faz para identificar se o uísque é original ou não. Como saber se o Johnnie Walker é original? Confira o selo de segurança. Ele é selado no exterior. Não existe nenhum lacre plástico. Se você encontrar, é falsificado. Uma vez aberto, ele nunca mais se encaixa. Isso faz com que as pessoas não consigam encher e tentar fechar de novo. Se você passar no pão, o original fica branquinho. O falsificado fica preto, pois é adicionado tintura de iodo. Todos são fabricados na Escócia. Não existe uísque fabricado no Brasil. Comprando no Duty Free ou no exterior, não vem esse selo. Esse selo é somente para os importados no Brasil. Então, muitas vezes, o nosso cliente, ele tá lá, você pode pegar um produto, e você tá aqui, faz a resenha do produto, avalia o produto, mostra o produto, às vezes ele não tá nem esperando que vá comprar, ou às vezes ele nunca nem usou seu e-commerce. E numa rede social, você pegando e divulgando, olha, eu tô aqui com um produto maravilhoso, é uma bebida que você consumindo ela de tal forma com gelo, com frutas, ela fica refrescante, ela fica gostosa. Você quer esse produto para você? É só você clicar aqui que chega em uma hora na sua casa. Então, a rede social junto com o e-commerce tem essa velocidade de você conseguir impactar o seu cliente. E te falo mais, quando tá na rede social e você faz uma venda dessa para ele, ele nem olha preço. Ele nem olha preço, ele já tá com o cartão na mão pronto para passar. Então, quando a gente fala em rede social, fala em e-commerce, é muito importante a gente colocar essa comunicação mais humanizada. Como o próprio Eduardo da Nestlé veio aqui anteriormente, trouxe vários cases de influenciadores de negócios aqui, ele mostrou como que isso funciona. Então, comunicar mais, de uma forma mais natural e mais fácil, vai fazer com que os clientes de vocês ingressem na plataforma ou passem a consumir com mais constância. Excelente, ótimo. Obrigado. Muito bom, muito bom. Adorei. Várias dicas boas. Adriano, então vamos lá. Conta um pouquinho pra gente na prática até o teu desafio, B2B, logística, conta aí um pouquinho os aprendizados. Pipoca. Tem. Hoje, se a gente pensa no desafio de e-commerce, né, da nossa rede de varejo, da rede D1000, ela tem, acho que, todos os desafios que vem sendo falado aqui, né? Assertividade do estoque, personalização do site, a tratativa dos dados, enfim, tudo que foi falado aqui, eu não vejo nenhuma diferença tão exclusiva do nosso negócio. É o que são as dores que a gente tem hoje na nossa rede de varejo. A nossa rede de varejo, como ela é grande, e aí eu posso falar o mesmo para as outras redes de varejo, elas vão atingir esse desafio. Aquele desafio de crescer 20% médio pelos próximos 3 anos, essas redes elas possuem capital, né, investimento, vão conseguir investir em tecnologia, em CAPEX para desenvolver esse canal. E também, acho que talvez seja o mais importante, tem capital intelectual, né, para entender a necessidade, trazer um mundo digital para o mundo físico, como foi falado aqui já, né, a omnicanalidade talvez é o mais importante, é muito exclusivo do mercado farma, pelaquela questão de
de receita, né, de prescription que tem no nosso setor, essa questão da omnicanalidade é muito importante. Um dado relevante que eu não mencionei anteriormente, 20% das vendas que são pick-up store se transformam em novas vendas, né? Aumenta a cesta do consumidor quando vai na loja buscar o pick-up stores, ele acaba comprando outra coisa. Então, esse é o desafio das grandes redes. Mas eu queria falar aqui o desafio daqueles clientes menores, né? E aí, para mim, no negócio de distribuição, onde a gente tem a capilaridade pelo Brasil todo, esse aí talvez seja o maior desafio, né? Hoje é mais difícil para esses empresários individuais terem capital para investir no seu próprio e-commerce, né? Se conseguirem fazer isso, não vão ter escala, né? Às vezes tem 1, 2 lojas numa região específica, num bairro, e aí, por tudo que o consumidor quer, não vai ter a expansão geográfica necessária, não vai ter a capilaridade necessária, e também é bem provável a dificuldade do capital intelectual. Esses donos de farmácias pequenas, estou falando lá das 75 mil farmácias, o foco principal é o varejo físico. E aí eu acho que, por outro lado, eles têm uma das maiores vantagens competitivas do nosso mercado farma, que já vem fazendo há mais de 20 anos, que é a entrega em 1 hora. Isso já acontece. Então, para mim, o grande desafio, falando em e-commerce no Brasil, é alinhar essa vantagem competitiva dessas 75 mil farmácias espalhadas pelo Brasil com digital. E aí eu acho que essa é uma grande oportunidade que tem no país, principalmente para a gente da distribuição, que faz o abastecimento diário, né? A Profarma, ela atende 4.100 cidades todos os dias, o pedido corta 10 horas da noite, a gente entrega até meio-dia, então tem uma eficiência logística muito grande. Eu acho que esse modelo de distribuição com a vantagem competitiva desse pequeno varejo pode desenvolver bastante canal e-commerce, lembrando sempre da omnicanalidade, né? Eu acho que o e-commerce e o digital, trazer o desafio do digital, das ferramentas que exigem no digital, de tratar dados, CRM, isso tudo, e levar com a vantagem competitiva da entrega, somando essas duas fortalezas, eu acho que essa é a grande oportunidade para a gente. E aí, como desafio para o meu negócio, né, que eu cuido da distribuição, a gente está pensando em como fazer isso, levar essa vantagem competitiva para o cliente independente e crescer esse mercado de e-commerce. Se a gente vê países já mais evoluídos, a gente fala de mais de 20% de total da venda do canal Farma sendo e-commerce. Hoje é só 7,5%. Então tem bastante mercado aí para evoluir. Não, legal. Uma tendência, até compartilhando com vocês de Brasil, a gente tem percebido que a indústria quer estar mais presente justamente na distribuição para o pequeno supermercadista, principalmente. Vou usar o supermercadista, que eu sei que... É o mesmo para a farmácia. Então, Colgate, P&G, todas as grandes indústrias querem saber se o distribuidor ele está entregando para esse pequeno varejista. E ele quer saber isso por marketplace, ele quer saber se isso está acontecendo. Porque o pequeno hoje, e o Brasil a gente deu números que são muito grandes e estão em vários lugares, ele também é um consumidor. E no fim do dia ele também tem aquela expectativa que a gente colocou, de entrega mais rápida, que seja fácil, que seja digital, que ele acompanhe essa entrega. Então, o pequeno, né, essa venda B2B, né, da indústria que passa pelo distribuidor para o pequeno varejista, também tem que ter uma experiência hoje que seja mais digital, que seja mais fluida e que seja rápida, né? Então, tem sempre aquela coisa, não, eu vou passar toda quinta-feira e é isso, se adapta, né? E o pequeno varejo está ganhando muita força. Acho que essa é uma tendência que eu tenho visto que está acontecendo. Na distribuição farmacêutica, já mais de 75% das nossas vendas já é para um site B2B. Então, já é um mercado, a pequena farmácia já está acostumado com a compra digital, com as técnicas digitais. Mas o grande desafio é transformar esse varejo físico também para um ambiente, para o consumidor no digital. Que eu vejo muito ainda... o vendedor vai lá com o papel, tira pedido no papel, ou é pelo telefone e aí cai na central até fazer o pedido. Isso já não existe na farmácia, né? O supermercado ainda tem bastante, né? Muito bom.